Abertura da gravação do termo de colaboração número 3. Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República, Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados, de prenome Rodrigo, Guilherme e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumento de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para assistir-lhe no presente ato. Perfeitamente. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade. Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público Federal. Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente estar ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração. Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2.2 e ao anexo 3.3, pagamento ao senador Romero Jucá, MP 252/05 e aprovação do PRS 72/2010, pretende responder às perguntas formuladas? Sim, a MP 252 eu tenho que ver do que você trata. Acho que não tem 52, acho que é só o PRE 72. Eu acho que é o PRS 72. Quer que eu dê uma olhadinha no Google? Posso dar? Eu tinha no É porque tem uma outra medida provisória aqui, sim. E se refere também a esse senador? Não. Então, Não, se refere ao senador Romero Jucá. Não se refere ao PRS 72. MP do bem. Talvez seja porque ele apresentou uma emenda de um tema específico a pedido da empresa Braskem. MP do bem. MP do bem. Mas eu já está identificado aqui. Já identificou. Ok. então incluiremos resposta é os sim. dois. Reformulando, o senhor, no tocante ao anexo 2.2 e 3.3, que trata do assunto atuação e pagamento ao senador Romero Jucá, MP 252/05, e aprovação do PRS 72/2010. O senhor pretende responder todas as questões formuladas? Sim. Vamos então às questões. Por gentileza, o senhor contextualiza a atuação do senador Romero Jucá no Congresso e como ele atuava como preposto de outros senadores vinculados ao partido. Pronto, o senador Romero Jucá sempre foi por nós, sempre foi por nós identificado, e por mim pessoalmente identificado, como uma pessoa de grande força no Senado Federal. E nós fizemos então as abordagens a ele para que ele nos ajudasse nesses temas específicos em que a gente está falando aqui, a medida provisória 252 e a questão dos portos, o PRS 72. Fizemos isso porque o senador Romero Jucá tem um relacionamento histórico com a empresa, anterior a mim, e também porque a experiência me levava a ele para tentar resolver esse assunto. Então esse, de fato, é o primeiro assunto importante em que eu me envolvo e que peço de forma efetiva e clara a ajuda do senador Romero Jucá para a defesa dos interesses da organização da Brecha. Ok. E... Desculpe, a senhora perguntou sobre os demais prepostos. O senador Romero Jucá me comentava sempre que ele estava em apoio ao senador Renan Calheiros e que os assuntos que eu endereçasse a ele, solicitasse a ele, que ele estaria levando ao senador Renan Calheiros e que a defesa seria feita de forma conjunta. Esse é o único senador que ele, de fato, se referiu nesses temas. Ok, o senhor disse que ele atuava em nome também do senador Renan Calheiros. Em relação ao senador Eunício Oliveira? Em relação ao senador Eunício Oliveira, há uma passagem específica
em uma outra medida provisória, que é a medida provisória 613, aonde ele não mencionou de forma clara o senador Delcídio, mas sim o senador... Delcídio? Desculpe, Eunício, perdão. Certo. E o senador Renan Calheiros. Mas que quando houve a solicitação por parte dele de apoio financeiro e que nós tomamos a decisão de fazer, o Carlos Fadigas e o Marcelo Odebrecht e eu, porque eu levei a eles tomaram essa decisão para fazer. A pessoa que procurou o José Carvalho, foi quem operacionalizou esses pagamentos, era uma pessoa do senador Eunício Oliveira, mas é na 613, não diz respeito ao assunto que o senhor está me perguntando aqui especificamente. Ok. Perfeito? Com relação à participação do senador Renan Calheiros, o senhor teve reuniões com o Renan Calheiros? Não, sobre esse tema não. Sobre E esse com tema outros temas o senhor tive teve? reunião com o senador Renan Calheiros, sim, especificamente, primeiro numa visita com o Marcelo, quando ele assumiu a presidência, o Marcelo pediu para a gente marcar uma audiência pública, está aqui no meu dado de colaboração, a data, etc. Nós tivemos com ele. Depois disso, nós tivemos com ele na questão da energia, que é um outro tema específico, que diz respeito à renovação dos contratos de energia para o Nordeste. O senhor Romero Jucá já comentou com o senhor por que ele falava em nome de Renan Calheiros e não Renan Calheiros falava diretamente sobre o assunto? Era um acordo que eles tinham? Como é que isso funcionava? Ele próprio não se ateve a esse detalhe, não. Agora, a minha percepção é de que ele fazia isso um pouco para ter força, puxar a liderança para ele, entendeu? E conduzir os assuntos da melhor maneira possível. E depois, de alguma forma, como eu pude ver nesses assuntos, aquilo que ele pudesse ter como pagamento a pretexto de campanha, fosse também por ele partilhado, sob a liderança dele. Agora, o que leva a crer o senhor que, de fato, ele e o Renan partilhavam as contribuições indevidas que a Odebrecht passava para ele? Ou se ele pudesse estar utilizando o nome do senador Renan Calheiros de maneira indevida, sem que o senador Renan Calheiros tivesse conhecimento? Olha, em uma oportunidade específica, conversando com o senador Renan Calheiros sobre energia, certo? Quando nós estávamos conversando sobre esse tema energia, ele disse: você já conversou esse assunto com o senador Romero? Se já, fique tranquilo, a gente vai dar seguimento ao assunto. Então, esse foi a única percepção que eu tive, entendeu? Agora, de fato, deve ter sido uma combinação entre eles, entendeu? Mas uma combinação que a percepção que o senhor teve é que existia de fato. Existia por essa passagem que eu estou dizendo à senhora. Perfeito. Porque nesse momento específico, ele me perguntou se o assunto em questão, que era energia, estava sendo também discutido com o senador Romero Jucá. E eu disse que sim. Ele disse: então pronto, vamos ver a forma de a gente ajudar para resolver. Perfeito. E era um assunto de relevância. Perfeito. Com relação à abordagem do senhor Romero Jucá, a título de dinheiro, a pretexto de campanha, gostaria que o senhor relatasse algum caso específico, como foi feita essa abordagem. Não necessariamente tem que ser o PRS 72, mas como é que abordou esse assunto com o senhor? Na época eleitoral, né, próxima do período eleitoral, ele sempre, como ele esperava que a gente fizesse alguma contribuição, porque a empresa sempre fez para ele, anteriormente a mim, entendeu? Já o ajudava. Então, nos períodos eleitorais, ele voltou a fazer a solicitação, certo? E eu comentava isso, como o valor era um valor mais expressivo, quer dizer, ele não estabelecia o valor. Mas eu queria saber o diálogo, como foi que o senador Romero Jucá abordou o senhor sobre de maneira muito, muito tranquila. O político, quando lhe faz um pedido de ajuda a pretexto de contribuição de campanha, ele faz de uma maneira muito tranquila. Doutor Cláudio, o senhor pode ver aí com a empresa como é que vai ser a nossa contribuição, ver se você pode ajudar a gente nesse fato, outro, etc. Tal. Eu digo: claro, fique tranquilo. E levei a empresa, a demanda, e a empresa que estabelece, entendeu? Ela é que estabelece. O líder da empresa sobre aquele assunto estabelece o valor. Como é que era o repasse de valor? O senhor não era dessa área, o que o senhor disse. Mas como é que funcionava? O senhor dizia, ele falava: dessa vez eu quero que repasse por intermédio de tal pessoa? Ou o senhor levava a demanda para a empresa e a empresa depois contactava alguém dele para saber como é que queria que fosse o repasse? No caso do senador Romero Jucá, Carvalho, que era a pessoa que operacionalizava isso, transmitia a ele. Em alguns momentos, eu próprio também transmiti a ele. A quem? Ao senador Romero Jucá. Transmitiu o quê? A forma de... Não, a informação.
porque ele nos dava um endereço, né? A gente passava para a área de operações estruturadas. Primeiro, a empresa aprovava, né? Quem aprovava? Marcelo Odebrecht, dependendo do assunto, entendeu? Ou o presidente da empresa em questão do assunto. Nesse caso PRS é o Carlos Fadigas, que na época era o presidente da Braskem. Então ele aprovava isso. O trâmite interno da empresa eu não saberia dizer a senhora. Certo. Nunca trabalhei com ele. Como é que ele fala com a área de operações estruturadas para aprovar isso, eu não saberia dizer. Entendeu? Aí essa área de operações estruturadas, na maioria das vezes, procura Carvalho. Mas olha, tem um assunto aqui específico aprovado pelo fulano de tal e que tem um repasse a ser feito. Entendeu? Aí... E o senador Romero Jucá informou em alguma ocasião ao senhor como é que esse dinheiro tinha que ser repassado? Ia no endereço tal? Exato, ele dava o endereço e a gente repassava para a área de operações. Deu ao senhor o endereço alguma vez? Dava a Carvalho e deu a mim, sem dúvida. Me diga um exemplo de um endereço que ele deu. Normalmente ele dava que endereço? Isso tem muitos anos, eu não sei. Mas em cada um deles, no meu dado de corroboração, tem. Certo. Naqueles que estão dentro do sistema da Odebrecht. Certo? Certo. E esse dinheiro repassado, ele era não oficial? Era não oficial. De forma absolutamente clara. Não há dúvida que era não oficial. Não era doação de campanha? Não. O motivo do pedido era a pretexto de doação de campanha. Agora, quero deixar claro para a senhora, eu não posso afirmar se ele foi usado para doação de campanha. Claro. Nem eu nem a empresa pode afirmar isso, entendeu? Então, eles nos pediam, a empresa gerava esse recurso da forma dela, que eu não militei nessa área, não trabalhei nessa área, então não saberia dizer. Ela, vamos dizer, gera esse dinheiro, dá as informações para a gente, diz, olha, vai ter uma programação no dia 12 de dezembro, tem um pagamento aqui aprovado por senhor fulano de tal, para essa pessoa, para o codinome Caju, entendeu? Aí eles avisavam a Carvalho, aí eu ou Carvalho, no caso do Jucá, eu cheguei a levar para ele alguma informação sim. Geralmente ocorria isso em São Paulo. Em São Paulo? Se a senhora quiser, tem um endereço aqui, está no meus dados de corroboração, que é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 3900, segundo andar. Aí tem um nome Pascoal. Esse endereço que passou ao senhor foi o senador Renan Calheiros. Eu não sei se esse... o senador Romero Jucá. Okay. Eu não sei se ele passou a mim ou a Carvalho. Ok. Tá, esse endereço. Eu não sei se ele passou a mim ou a Carvalho. Mas esse endereço seria 2010, de um emissário, né, do senador Romero Jucá. Sem dúvida nenhuma. Isso tem, estamos falando aí de 2010. E quem levava esse valor para o Senado, no endereço? Não faço a menor ideia. Isso já não, o senhor não tem. Não faço a menor ideia. E Eu queria só contextualizar o PRS 72. Certo, a gente vai chegar. A gente está falando especificamente do senador Jucá. Perfeito. Né? Então, eu quero que o senhor tente identificar no tempo quando ocorreram esses pagamentos e a quantidade, essas solicitações e a quantidade de vezes. Porque o senhor conheceu o senhor Romero Jucá quando? Em que ano? 2005. 2005. O senhor se recorda quando foi a primeira solicitação de recursos por parte... Essa que está descrita aqui em 2010. 2010. Em 2006 houve eleição. Eu não tratei desse assunto com ele. 2010 também houve eleição. Exatamente. Para o Senado, para as eleições majoritárias. Eu acho que ele foi candidato em 2010. Certo. Em 6 ele não pediu. Não, eu não estou dizendo isso ao senhor. O senhor não se recorda. A mim ele não pediu. Certo. E 10? 10 é isso, eu estou relatando ao senhor aqui. Ok. Esse pedido de 2010 teve alguma contrapartida? De forma clara, sem dúvida nenhuma, eu sabia que ele estava fazendo esse pedido em função do apoio que ele nos deu nos trâmites dos assuntos que ocorreram. Que assuntos? Tem uma lista aqui que eu disse ao senhor que está nesse anexo 2.2. Então vamos começar aqui. Só chegar lá. De acordo com o que o senhor apresentou. Por favor. Em relação à medida provisória de 2005, que é a 458,
O senhor sabe se o senador Romero Jucá favoreceu de alguma forma a empresa? 458. Não, é 252. 252, né? 252, perdão. 458 é a emenda que ele apresentou, perdão. Ah, sim, perfeito. Essa é uma emenda, nessa época que ele apresentou essa emenda, como relator, ele me parece que era relator da matéria, certo? Eu tinha uma relação ainda iniciando com ele, certo? Ele deve ter apresentado essa emenda, que era um tema da medida provisória 252, que depois foi a 255, que era sobre tributação no setor de petroquímico. Esse assunto já era tratado pela equipe do Marcelo com o Alexandrino. Que Marcelo? Marcelo não, desculpe, com o Dr. Pedro Novis e Alexandrino. Certo. Entendeu? Esse daqui eu peguei o bonde andando. Meu primeiro, e depois disso, tem em 2007, tem o acompanhamento que eu pedi a ele para nos ajudar em relação à lei de licitação que eu comentei aqui no outro momento, que é uma discussão grande que o setor todo tem. E tem várias outras medidas provisórias. Agora, a minha discussão com o senador Romero Jucá, que gera pagamentos de recursos, entendeu? Não oficiais, certo? Ela acontece no PRS 72, que é isso que nós estamos falando agora, numa outra medida provisória 613. Então a gente vai abordar agora nesse termo o PRS. Perfeito. 72. Isso. Me fale, por favor, desse PRS. Qual era o objeto? Por que a empresa tinha interesse nele? Esse PRS foi apelidado de PRS 72, ele foi apelidado de Guerra dos Portos. Eu acho que o interesse da Odebrecht ele era enorme, mas antes do interesse da Odebrecht vinha o interesse do setor produtivo brasileiro. Por quê? Porque este PRS tratava dos incentivos que os estados davam às importações feitas por alguns portos. Então, por exemplo, se Dr. Vitor compra um produto brasileiro vindo da China e entrasse por um porto como do Espírito Santo, pode ser, Maurício? Santa Catarina. Por incrível que pareça, se você comprasse esse produto aqui no Brasil ia pagar R$100, se você importasse por um porto com incentivo fiscal, você ia pagar 80. Só que esse produto tinha sido produzido no Brasil. O mesmo produto produzia no Brasil, exportava com os benefícios da exportação e entrava com os benefícios do subsídio à importação. Então isso fazia com que o produto produzido no Brasil deteriorasse o poder aquisitivo do brasileiro e, por consequência disso, reduzisse enormemente a capacidade de geração de PIB. Portanto, a economia brasileira sofreu. Certo, entendi. Aí a empresa tinha interesse, né? Na o setor produtivo. Ok. Né? Marcelo Odebrecht e outros empresários começaram a discutir esse assunto, certo? E Marcelo Odebrecht, junto com a área jurídica da empresa, faz toda uma discussão, da qual no primeiro momento eu não participei de nada, nem minha equipe. E ela culmina, eu trouxe aqui para os senhores, em 30 de novembro de 2011, lembro ao senhor que esse PRS ele começa a ser discutido em 2010. Em 30 de novembro de 2011, Marcelo Odebrecht me manda um e-mail que diz o seguinte: CMF, que é minhas iniciais, Cláudio Melo Filho. Veja com Jucá se GM está mesmo firme conforme me disse. Ele me disse que orientou o RJ, portanto Romero Jucá, a botar para votar esse ano. Certo. Ele ademais ao PRS 72. E quem é GM? É o ministro Guido Mantega. Certo. Ademais, veja se tem alguém com quem preciso atuar. O que seria atuar? Ele já vinha atuando com a discussão junto ao Poder Executivo, que eu não militava no Poder Executivo, era de discussão exclusiva de Marcelo, e ele fazia todo, e ele segue esse e-mail para o Carlos Fadigas, da Braskem, para mim. Aqui, ele volta a dizer: falei com o GM, está totalmente engajado em resolver até o final do ano. Disse que já falou com o Jucá. Quer dizer, você vê a discussão de Marcelo com o governo federal, certo? E como é que eu entro? Eu entro levando esse assunto para Jucá, certo? E segue, desculpe o termo, segue a vida, segue as discussões, etc. Tal. Mas quem está fazendo toda a pressão para se resolver é Marcelo junto ao Executivo. O senador Jucá é apenas o meio de fazer isso, de resolver no Congresso Nacional, mais precisamente no Senado. Ok. Porque, lembro aos senhores, eu não sou tão entendido assim, os senhores são mais do que eu, mas o PRS é um projeto de resolução do Senado. Esse tipo de assunto só se resolve no Senado Federal. Certo. Tá? E essa demanda, ela foi atendida?
pelo Senado? Como que prosseguiu? Claro, prosseguiu. Toda a discussão foi feita técnica, apresentação de nota, discussão nos jornais. A equipe de relações institucionais da Braskem liderou um plano junto com a Biplast, a Biquim, mostrando o impacto no setor. Outros setores de exportação fizeram o mesmo, fizeram notas em jornais, fizeram discussões técnicas, audiências, fizeram tudo para mostrar a importância disso para a economia brasileira, certo? E isso andou, seguiu, passou no Senado Federal e seguiu em frente. Eu queria que o senhor relatasse o que aconteceu no dia 27 de março de 2012. 27 de março de 2012. É a aprovação dele no Senado. 27 de março ou de abril? De março. De março. Abril é a aprovação no Congresso. Aí já está fora dessa minha provisória. Deixa eu ver aqui. Não é abril, não? Aqui, 27 de abril. Acho que é abril, não? 24 de abril, PRS, segundo... Seria essa minha pergunta relativa Tá. Não, desculpa, tá aqui sim. No dia 27 de março, juntamente com o Carlos Souza, estive no Congresso e mantivemos alguns contatos. Perfeito. Pronto, eu queria que o senhor falasse sobre esse contato que está relatado aí. Pronto, Carlos Fadigas, para vir para o Congresso Nacional e mostrar aos senadores a importância desse assunto para a economia brasileira e, consequentemente, para a Braskem, me pediu que fizesse, minha secretária solicitou algumas agendas com alguns senadores. Certo? E a escolha dele. Ele escolheu alguns senadores que estão aqui listados, entendeu? O senhor pode, por favor... Posso. O senador Renan Calheiros, o senador Fernando Collor. Esses dois eu acredito porque a Braskem tem um posicionamento de plantas industriais em Alagoas. Então são senadores que poderiam ajudar no assunto. O senador Romero Jucá, com quem eu já estava tratando, nós fomos a ele conversar. Walter Pinheiro também, por ser Bahia, ter relacionamento conosco. E o senador Ginhagelo, que na época eu acho que ele era vice-líder do governo. Certo. Entendeu? Então, essas reuniões a gente veio para exatamente Fadigas ter a oportunidade de mostrar a importância dessa resolução do Senado para a empresa que ele era presidente. Nessa reunião, houve algum pedido de apoio financeiro do senador Romero Jucá? Sim. Na saída, o senador Romero Jucá disse a gente, até porque ele precisava da legitimidade da presença do Carlos Fadigas, que era o presidente da empresa, portanto era quem tomava a decisão. Ele fez a pergunta, a colocação de forma muito clara. Conto com vocês aí no que vem pela frente, a gente vai ter um processo eleitoral, conto com vocês. Conto com vocês? Foram essas palavras que ele usou? Ele não mencionou recursos? Não é assim que o jogo anda ali dentro. Ele faz a solicitação e a empresa determina. E ele falou quanto? E ali estabeleceu que era o quanto? Não. Quem estabeleceu isso foi Carlos Fadigas, depois dentro do limite que ele achou razoável. Certo. O senador Romero Jucá... Eu até comento isso aqui. Qual foi a participação dele nesse PRS? Ele chegou a propor o senador PRS? Isso. Veja, como ele era o líder do assunto, toda a engenharia para fazer esse projeto de lei andar, o PRS andar, era meio feito por ele, entendeu? Então ele movia as comissões que estavam discutindo isso, que passa pela Comissão de Assuntos Econômicos e outras. Então ele fazia essa engrenagem acontecer. Certo. Ok. Esse era o grande trunfo que o senador Romero Jucá tinha. Tudo bem. Ele mencionou o fato de ele ter sido uma pessoa responsável por fazer o PRS andar no pedido de solicitação? O assunto era esse, né? O assunto era esse. Foi tratado algum outro assunto na reunião? Não, na reunião só foi para isso. Só isso? Fadigas foi lá cumprimentar ele. Ao final da reunião, ele fez a solicitação. Isso. Nesse sentido. Isso. Perante... Quem eram as pessoas que estavam presentes quando o senador fez a solicitação? Eu acredito. Só nós três. Nós três? O senhor? Senador Romero Jucá, eu e Carlos Fadigas. Isso. E foi no início... Não sei se... Não tinha mais alguém, não. Ok. E esse pedido, essa solicitação que ele fez,
Foi no início da reunião? Me dê maiores detalhes. Foi no meio da reunião? Após o término? Não, após. Né? Quando a gente conversou, Fadigas apresentou, isso estamos falando de 2012, né? Isso. Conversou e tal, porque tem 2 momentos aqui que se intercalam. 2010 tem ajuda de campanha a ele, certo? E em 2012 tem essa outra ajuda. Essa certo? solicitação. Que estão descritas nesse mesmo ponto, tá? Então, essa ajuda ao PRS foi específica. Foi, Né? Ele fez um pedido de vantagem devida por conta da atuação dele no PRS 72. A reunião era sobre o tema. Certo. Entendeu? Ele chegou nessa reunião a dizer que ia resolver o tema? Sem dúvida nenhuma. Eu volto a dizer, se ele também não resolvesse esse ou algum outro tema, também a empresa não seria, vamos dizer assim, receptível a um pedido desse, né? Ok. Então o assunto era claro, era para resolver este tema. O valor foi pago? Foi pago, sem dúvida nenhuma. Como é que... Porque esse daqui, eu rodei muito todo o sistema, entendeu? Pedia aos advogados da empresa, pedia a todo mundo. A gente não conseguiu identificar esse valor do PRS em 2012, entendeu? Mas foi pago. Qual eu acho que é elemento... o único tema específico que nós não temos. E qual elemento específico que confirma que foi pago? O domínio que Fadigas, eu e Carvalho temos. Tá, e vocês têm algum e-mail, alguma coisa que mostra que autorizei o pagamento? Do PRS 72, acho que sim. Tem sim. Acho que Fadigas me manda, porque está nos dados aqui. Tá? Pegando aqui. Não, aqui é o outro. Eu estou na dúvida se aquele é o 613. Não tem nenhum elemento ou tem algum elemento de O corroboração? advogado está tentando ok. achar aqui o... O senhor disse que quem estabeleceu, na verdade, o valor... É isso mesmo que eu estou tentando achar. É o de 27 de abril de 2012. Eu tô chegando nele. Porque como está ali... ok. Quem estabeleceu o valor da propina ser paga? O presidente da empresa, Carlos Fadigas. E como ele chega a esse valor? Como ele chegou a esse valor, o presidente? Acho que é de fórum íntimo dele. É dentro do orçamento que ele tem para isso. Aí, entendeu? Essa atuação desses... Claro que a gente discutiu um limite, né? Ele também não ia estabelecer valores absurdos, porque não é o caso, entendeu? Aqui tem a do dia 27 de abril, que é essa que eu menciono aqui. Eu pergunto a Carlos Fadigas, autorizou, posso procurá-lo para ajustar os detalhes? E ele responde... É uma série de e-mails, tá? Ele diz, não consegui hoje, mas pego ele. É uma série de e-mails até que ele diz, tudo ok. Ele fala em valores? Não, ele não fala. De novo ele responde, falo com fulano amanhã, que hoje não sei o que e tal. Aí tem um que ele responde, feito e tal. E como é que o senhor... Veja, como ele fala com o diretor. Aqui, ó, tudo liberado com o nosso amigo. Agora é só você orientá-lo sobre o destino. Quem fala? Carlos Fadigas me dando essa resposta. Ok, nosso amigo é quem nesse É o Hilberto Silva. Ok, qual é o papel de Hilberto Silva? Ele é o diretor do Odebrecht dessa área de relações de operações estruturadas. Ok. Tá? Então é o Carlos E Fadigas. quando ele fala tudo Agora, certo, ele está se referindo ao caso, A ao ele- pedido do senador Jucá? Exatamente, Ok. desse assunto. Ele está dizendo que o assunto do senador Jucá... Então, nesse já- e-mail que o senhor apresenta, ele trata da solicitação feita pelo senador Jucá, Exatamente. como contrapartida ao apoio, enfim, a postura adotada para aprovação do PRS. Exatamente. Perfeito. O senador Jucá chegou a cobrar pedir informações sobre a solicitação posteriormente, porque o senhor acabou de dizer que nessa data do dia 27 de março de 2012, ele fez uma solicitação de apoio financeiro, né, de propina. E posteriormente ele chegou a entrar em contato para pedir alguma informação? Não, porque é de março para abril, né? Então, quando o Fadigas resolve o assunto,
ato contínuo, ou eu ou Carvalho procuramos o senador para dar informação de que ia acontecer. E aí, Então ele não chegou a pedir informações nesse ínterim. Não, porque essa informação só surge depois que é aprovado. Certo. Aí ou eu ou Carvalho comunicamos a ele, e ele aí, de alguma forma... E nesse caso, quem comunicou o senador? Doutor Vitor, eu não sei dizer, porque quem operacionalizava tudo isso para a gente era Carvalho, entendeu? É porque o senhor recebeu esse e-mail, né? Dizendo que Recebi estava esse e-mail. tudo certo. Exatamente. E a partir do recebimento desse e-mail, Tem a programação. o senhor comunicou ao senador Jucá que ele iria receber... Assumo que fui eu, Certo. entendeu? E aí, certamente E o valor? O senhor sabe qual foi o valor? Claro, acho que repassado? eu estou de 4 bilhões de reais. E como é que o senhor soube que seria 4 milhões de reais? Quem lhe falou? Carlos Fadigas determina isso. Certo. Tem algum documento que indique que foi pago, repassado esse valor de 4 milhões? Os documentos das planilhas. As planilhas. Pode fazer referência à planilha. Tem uma planilha específica, entendeu? Que tem os valores lá, mais ou menos a data, e que a gente... O senhor apresentou a planilha? Tá, a planilha Ok. tá dentro. Essa planilha foi do Drausius? Vem de lá, né? Quer dizer, Não, o senhor tinha dito que não tinha, mandou rodar o sistema e não identificou o pagamento. não, as datas. As As datas de e- pagamento. Mas e tem uns consta, assim, ó, por exemplo, 2010, a ajuda dele, tem lá a data, tal, o valor, entendeu? mas consta o pagamento no sistema. Consta uma planilha que diz que foi pago e consta os e-mails do Carlos Fadiga mandando pagar, Ótimo, entendeu? perfeito. Além do Romero Jucá, o senhor avalia que outra pessoa também se beneficiou com esses 4 milhões? Olha, desse tema específico, fora a relação que ele dizia ter com o senador Renan Calheiros, que pode ter gerado alguma coisa para o senador, que eu saiba não. O senhor sabe se esses recursos, esses 4 milhões, foram repassados em espécie? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor sabe que Porque foi a área de repassado em operações espécie? estruturadas só faz assim. Pelo menos é o que a empresa sempre me disse. Então Ela não, só faz o não há pagamento com possibilidade de algum valor desse, dos 4 milhões, ter sido repassado via doação oficial? Não. Acredito que não. Não, dos 4 milhões acredito não, eu tenho certeza que Sim, não. perfeito. Dos 4 milhões eu tenho certeza que não. Uma pergunta. Se houve doação oficial para ele, aí é outro assunto, tá? Excelente. Uma pergunta aqui. Quando ele fez a solicitação, ele disse como queria esses recursos? Porque ele, um agente político pode solicitar doações oficiais, como pode também solicitar esse tipo de doação não declarada. Uhum. No dia 27 de março, que foi o dia que Não há nenhuma. Ele não menciona nada. Ele pede a contribuição a pretexto de campanha. Ele não diz quero doação oficial, quero. E por que razão a Odebrecht pagava de forma ilícita? Repassava Necessariamente o senhor tem ilicitamente? que perguntar isso a Marcela Odebrecht ou a Carlos Fadigas, quem tomou a decisão de fazer. Porque poderia ter feito de forma oficial, Isso. sem dúvida alguma. Eu quero saber se foi uma solicitação do Não agente foi político. solicitação do agente político e também não é instrução minha. A decisão é feita pela empresa, Ok. entendeu? Então, o senhor conversou com o Carlos Souza, depois desse pedido, depois dessa solicitação, a respeito do pedido? O senhor chegou a comentar algo com Carlos Souza, logo que o senhor saiu dessa reunião, no dia 27 de março, a respeito do pedido feito por Jucá, por exemplo? O senhor emitiu alguma opinião a respeito do apoio que Jucá estava dando? O senhor foi favorável? Sim. O senhor deu uma opinião favorável a Sim, Carlos foi Souza? favorável, sim. Por que razão o Porque senhor acha? a gente estava num embate importante, entendeu? E de alguma forma, ao se fazer um pedido desse, você sabe que, não vou dizer que ele não vá atrapalhar todo o assunto, porque não é assim, já que era um assunto de Marcelo vindo do Executivo. Mas a ajuda dele seria muito importante. Ok. Então essa análise, tanto eu quanto o Carlos Fadiga Então a fizemos. contrapartida que os senhores esperavam é a aprovação disso aqui, né? Sem dúvida alguma. E que ele ofereceu. De forma muito Ok, clara. Perfeito. A atuação específica do senador Romero Jucá na tramitação desse PRS. Queria que o senhor comentasse qual foi a participação dele efetiva para que isso É isso que eu lograsse comentei, a doutora. aprovação. Ele, por ser líder do governo e tal, ele consegue mover as pedras lá dentro. Eu não tenho condições de dizer à senhora como é que ele move, mas é passar numa comissão de assuntos Quem econômicos. foi o autor do projeto do PRS 72?
De quem foi a iniciativa desse... Foi dele próprio. Ok. Do projeto em si, dele próprio. E esse documento, ele foi afinado com que... Não, é porque é o seguinte, o projeto, o PRS 72, num primeiro momento, não abrangia o todo. Marcelo começa a tratar do assunto lá em 2011. Certo. Então, ele não fez a nosso pedido em 2010. Certo. Por acaso ele fez. Não foi a nosso pedido. Certo. A gente começa a tratar do assunto de forma mais forte quando o Marcelo vem com essa discussão porque começou a ficar insustentável a situação. O dólar aumentava, não sei o que, entendeu? Aí foi que a gente começou a ver que precisava se ajustar a isso. E o PRS foi aprovado? Foi aprovado. Perfeito. Ele falou se esses recursos aqui solicitados seriam destinados a algum outro agente político? A doutora especificamente desses 4 milhões. Não estou falando de outras solicitações. Não, em hipótese alguma. O recurso foi a ele, e se ele, por algum motivo, partilhou com alguém, eu não saberia dizer. Ele não falou sobre isso, não. Mas ele informou se iria partilhar ou se os recursos iriam ser também divididos com outro agente político? Também não. Mas eu sabia que ele atuava sendo apoiado, vamos dizer assim, pelo senador Renan Calheiros. Entendeu? Mas nesse caso específico... Nesse caso específico, ele mencionou o senador Renan? Nesse caso... Ele sempre mencionava o senador Não, Renan. eu estou perguntando se o senhor se recorda. Se nesse não, caso... de forma clara, não. Ah, ok. Mas a engrenagem era assim. Claro, perfeito. Sim. Ok. O senhor tinha mencionado que não sabe como foi repassado, quem repassou, né, esses recursos. Quem foi a pessoa física que foi até São Paulo entregar. Ou o senhor sabe dizer quem foi? Não, porque não aí sabe, é né? um assunto da área de operações estruturadas, né? Certo. Eu só quero deixar claro para você, quando o senhor me pergunta do assunto do Renan, é que ele mencionava sim, que o Renan atuava com ele, entendeu? Agora, e que, de alguma forma, os dois iam partilhar esse resultado, entendeu? Agora, se ele necessariamente, o que eu quero dizer, eu não sei lhe dizer se necessariamente houve essa partilha. Nesse caso houve, né? Ele dizia que sim. Nesse caso... Ele o comentava. senador Renan, de alguma forma, concorreu aqui, nesse caso, para que fosse aprovado, para que esse PRS... Eu não tratei nada com ele, okay. Certo? Com o senador Renan, não. O que eu estou dizendo ao senhor é que a pergunta, às vezes, eu fico sem saber como responder. Se houve efetivamente, por parte deles, essa partilha, eu não sei dizer. Mas ele dizia sim que estava atuando, e eu entendo, se o senhor me perguntar por entendimento, que eles estavam, de alguma forma... partilhando. Durante as tratativas de tramitação do PRS 72, o senhor marcou reunião com Romero Jucá no Senado? Sim. Através da sua secretária? Sim, algumas vezes. E utilizando o telefone 3303-1111 e 3303-2119? Deixa eu só ver aqui, porque eu não conheço a minha secretária que marca. Mas se é o do gabinete dele, sim. 3303-2111 e 2119. Aqui de forma de... Aqui. Ok. A gente tem um outro assunto aqui dentro desse anexo ainda, que é a questão da medida provisória de 2005. Foi não. O número dela... É a que nós falamos no início, 252. Isso. É que nesse tema havia uma emenda apresentada pelo senador. Essa medida provisória, ela está no mesmo contexto? Não. Da Guerra dos Portos? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra, não. Essa aqui a gente só acompanhou porque ele apresentou uma emenda. Não houve nenhuma tratativa, pelo menos da minha parte, não. E ela diz respeito a tributos. Isso é. Agora a gente não perguntou se ele solicitou propina. Não, essa aqui não. Em razão da... Essa aqui foi meu começo, aqui, 2005. Eu não tinha nem intimidade ainda suficiente para ele me fazer um pedido. O senhor disse que em 2010 ele também solicitou, né? 2010 tá aí no relato dele. Mas é relacionado a outro fato? É relacionado à campanha, a pretexto de campanha. Aí a gente pode entender que é uma coisa meio que no todo, entendeu? Ok. Já que ele fazia apoio a gente... Por isso, inclusive, que eu relato algumas
alguns pedidos que eu fiz a ele de acompanhamento, de discussão. Certo, é o negócio que a gente já falou. E tem o assunto do Henrique Valadares, que eu já comentei com os senhores, está dentro desse anexo. O Henrique Valadares é o presidente da DS, é o presidente da Energia, e ele faz algumas contribuições acertadas com alguém, supostamente, e pede para mim, para Carvalho, transmitir isso ao senador Romero Jucá, que ele era contemplado com Agora, valor. eu acho que isso É esse valor que está aqui. Só um Não, instante. está aqui, ó. Não é no final, é nesse É no anexo. final desse. Há uma explicação no final do anexo sobre esses valores. Que é o de 2010. Isso aí é o de a solicitação que foi feita pelo senador em 2010? Não, isso aqui não é solicitação. Henrique Valadares, com quem o senhor alguém Sim. deve conversar e deve explicar isso. Qual era o papel de Henrique Valadares? Ele era presidente da Aldebrecht Energia. Ok. E ele fez um acerto com alguém, eu não sei dizer quem, e que nesse acerto o senador Romero Jucá estaria contemplado com o valor de 6 milhões de reais. Ele pediu a mim, a Carvalho, para comunicar isso ao senador. E nós comunicamos. Ah, entendi. Na época que aconteceu, que é essa daqui, eu não tenho condições de dizer o senhor qual desses aqui é isso, porque se mistura com Benedito Júnior, com CP, campanha e tal, mas tem esse... O senhor não participou, então, dessas Não, tratativas eu não sei o fato. em relação a esses 6 milhões? Não. E acredito... O senhor sabe se foi contrapartida de algo? Sei que diz respeito à obra de Santo Antônio. Obra de Santo Antônio? Do Henrique Valadares. A obra ou É concessão, né? Desculpa, é uma concessão. Só pra... Foi criado num anexo específico em relação... Não, está dentro desse universo. O seu papel só foi informar o informar, senador. Perfeito. É. Então entendi. Então esse seria o terceiro fato, né? O primeiro fato é o da medida provisória de 2005. O segundo fato é do PRS 72 e esse seria um fato autônomo. Perfeito. Ok. Então teria sido contrapartida Não, a uma já participação. disse o senhor, eu não sei. Teria sido. Eu não o senhor sei. supõe? Não, eu não suponho nada. O senhor acabou de dizer. Não. O senhor acabou de dizer que Veja bem, teria relação com a Não, obra. isso sim, isso eu posso dizer. Isso. Mas eu não suponho nada. Claro. Porque eu não tratei, nunca falei sobre Sem problema, sem problema. Eu não suponho nada. Certo. Como o senhor chegou a essa obra? Aí, qual é o contexto? Qual é a relação dessa obra? Henrique Valadares, presidente da Energia, vem a mim e a Carvalho e diz que dentro de um contexto que ele, Henrique Valadares, tratou, que diz respeito à concessão de Santo Antônio, que é uma usina hidrelétrica lá no Rio Madeira, que ele teria uma contribuição a ser feita, certo, a título de campanha, para o senador Romero Jucá. Perdão, a concessão de... Da concessão de Santo Usina Antônio. hidrelétrica de Santo Antônio. Usina hidrelétrica de E Santo qual foi o Antônio. seu papel nesse pagamento? Apenas dizer a ele que existia isso. E depois disso, aí Dizer a sim, quem? ao senador Romero Jucá. E depois disso, Carvalho foi quem passou as coordenadas para ele, Ok. quando as recebia da equipe de Perfeito. Henrique Valadares. E o senhor agora no levantamento de elementos de corroboração, o senhor confirmou que esse valor foi pago, 6 milhões? Confirmei. E as informações estão aqui dentro, veio do sistema Drauzio, estão enumeradas aqui. Perfeito. Só que ano foi? 2010. 2010. Perfeito. Pode bom. encerrar. E o valor global foi de 6 milhões, pelo Para que o Henrique informou. o senador Jucá. Exatamente. Perfeito. Pelo que o Henrique Valadares informou a gente. Bom, o senhor Cláudio Melo gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico que tratou do PRS 72, da medida provisória em 2005 e da contrapartida relacionada à usina de Santo Antônio? Não, desculpe, eu só queria deixar claro que eu desconheço a razão da contribuição feita pelo Henrique Valadares. Perfeito, ficou claro. Mas ela tem alguma relação com a usina hidrelétrica? É uma suposição sua em decorrência do exercício do cargo de Henrique. Exatamente. Não, e porque ele disse que isso. diz respeito a isso, né? Ele disse, sem dúvida, doutor Vitor, ele disse que era isso. Eu estou dizendo assim, a razão... Não, entendemos, perfeito. Doutores, alguma consideração final? Não. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.